tradição dos anciões e o que contamina o homem. Mateus 15. Amém? Vamos dar início à leitura. Mateus 15 inicia assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, por não lavar as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? 4. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai e à mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, e oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? A igreja possa se acertar em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos meditar nessa palavra. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura, onde a gente vamos ver os fariseus e os escribas ali, como sempre, tentando Jesus, caçando um motivo para apontar Jesus, caçando um motivo para acusar Jesus. E eles vão olhar para Jesus, aqueles escribas e os fariseus, como de costume hoje continua esse povo, que continua caçando motivo para apontar, motivo para ferir, motivo para matar. E aqui a gente vê o versículo 1, onde em Mateus 15 vai dizer: Então vieram a Jerusalém, a Jesus, alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride o teu discípulo a tradição dos anciões, por não lavar as mãos quando comem? Então eles ali vendo Jesus e seus discípulos, os fariseus olhando para Jesus, procurando a forma de acusar, de apontar através da sua tradição, através dos seus costumes. Eles olham: Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos como os fariseus e os escribas? Porque eles estavam preocupados e olhando. Deixa eu falar algo nessa noite: discípulo de Jesus nunca vai apontar o dedo para ninguém. Discípulo nunca vai procurar apontar o dedo. Eu estou falando de discípulo, não estou falando de fariseu e escriba. Porque a função do fariseu é apontar, é procurar uma brecha para que venha te ferir. Mas a palavra do Senhor, no versículo 3, Jesus ele dá uma resposta. Jesus fala: olha, ele porém lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Meu irmão amado, quem segue a palavra de Deus jamais vai ficar procurando
do irmão uma brecha para apontar e para derrubar. Porque quem é discípulo e conhece a palavra, sabe que todos nós temos falha, temos defeito, e todos nós, através da palavra, temos que melhorar todos na presença do Senhor. E quem eram os fariseus e os escribas? Eram homens que não tinham conhecimento, pelo contrário, eles tinham conhecimento, eles tinham profundamente o conhecimento, mas de quê? Da Torá, conhecimento da lei, nem da lei, porque a gente vai ver aqui o que Jesus vai falar para eles. Deixa eu falar para você nessa noite, tradição nenhuma está acima da palavra de Deus, porque Jesus fala, olha, por que você coloca a tradição e desvaloriza a palavra de Deus? Então Jesus fala, olha, por que transgride vós o mandamento de Deus por causa da tradição? Mas que mandamento é esse? No 4 Jesus fala assim, ó, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou, quis dizer o que? Olha, fariseu e escriba, leia lá em Êxodo 20, versículo 12, o que a palavra de Deus está falando. Olha, honre seu pai e sua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Então Jesus, ele não estava preocupado, ele estava preocupado com o seu discípulo ouvir o mandamento de Deus. Porque Jesus estava falando para ele, ó, quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Então eles estavam preocupados, era o costume dos anciãos de lavar as mãos, de guardar o costume do ancião, mas Jesus estava falando, olha, mas eu falo para vocês, honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Onde fala para honrar pai e mãe? Êxodo 20, versículo 12. Mas Jesus continua falando, quem maldisser o pai e a mãe, seja punido de morte. Êxodo 21, versículo 17, vai nos falar sobre isso. Então o que Jesus estava falando, olha, dê crédito à palavra de Deus. Porque quem salva, quem cura, quem liberta é a palavra de Deus. Não é uma tradição, não é um costume de homens. Estão invalidando a palavra de Deus para colocar costume de homens. E Jesus, com toda a sabedoria, no versículo 15, Jesus falou, mas vós dizer, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, não sei, e esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E Jesus está falando, olha, vocês estão preocupados, para você entender essa noite o que Jesus quer dizer. Vocês estão preocupados com lavar de mão? O lavar de mão, meu amado, os judeus tinham esse costume de lavagem. O judeu tinha esse costume de lavar jarro, lavar tudo. E Jesus está falando, vocês valorizam tanta tradição que vocês aprenderam dos antigos, mas está desprezando a minha palavra. Vocês estão dando tanta valia à tradição, aos costumes, mas estão desprezando a minha palavra. Vocês estão desprezando a minha palavra por causa das suas tradições. E Jesus continua no versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me que os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra dura, Jesus falando: olha, fariseus e escribas, vocês estão preocupados com a tradição, vocês estão preocupados com aquilo que vocês têm aprendido, que não é a minha palavra, porque a minha palavra é honrar pai e mãe, a minha palavra é não contradizer contra pai e mãe, mas vocês estão focados na tradição e preocupados com meus discípulos por causa de uma tradição. Mas deixa eu falar, bem profetizou
Isaías. Porque os fariseus conheciam o que Isaías falou, mas ele não quis também. Jesus falou: olha, então deixa eu falar. Hipócritas, bem profetizou a respeito, dizendo: vocês, fariseus, me têm no lábio, mas no coração de vocês não está a minha palavra, está a sua tradição. Jesus falando, não eu ler o que Jesus está falando para os escribas e os fariseus. Você bem profetizou Isaías. Vocês têm no lábios, mas no coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Então Jesus falou: olha, em vão vocês me adoram só de lábios, em vão vocês estão me adorando. Então a gente vê que tem pessoas que adoram a Deus em vão, de boca para fora. Jesus estava falando: olha, vocês estão somente de boca, me adorando somente de boca, mas o seu coração está distante de mim. E hoje nós vivemos uma época onde as pessoas estão valorizando aquilo que o pastor, a liderança, coloca e tem invalidado a palavra de Deus. Pastor tem colocado coisas, lideranças têm proibido coisas e tem invalidado a palavra de Deus. Nós estamos vivendo isso, esse momento, esses dias. E não é de hoje, é de lá. Jesus já falava, Isaías já falava. Meu amado, se o centro da sua vida não for essa palavra, você pode andar na rua mostrando só os olhos, de nada vai valer na sua vida. Uma tradição não te leva a cumprir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus te leva a uma santidade, a um costume de santidade. Porque a palavra vai dizer: os fariseus não vestiam mal, os escribas não vestiam mal, eles vestiam bem, eles andavam bem, eles se andavam bem, mas não tinham um comportamento bem, adoravam, mas no coração deles, Jesus vai dizer: vocês não têm guardado a minha palavra. Aí a palavra vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não está falando eu guardei a tradição, os costumes no meu coração. Não, a palavra está dizendo: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Salmo 119, versículo 105, não está escrito: lâmpada para os meus pés é a tradição e luz para os meus caminhos é a tradição. Não, a palavra fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos também é a tua palavra. Meu amado, dê crédito à palavra de Deus. Tradição, se a palavra é costume humano. Tradição que não tem palavra é apenas costume humano. Fariseus e escribas tinham costumes, mas não tinha a palavra. Quem está falando? Leia, a sua Bíblia está aí aberta. E Jesus continua falando no versículo 10: e tendo convocado a multidão, disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, vão ficar escandalizados. Sabe por que os fariseus ficavam escandalizados? Porque fariseu tinha conhecimento, mas não colocava em prática. Tiago 1, versículo 22: não seja apenas ouvinte da palavra, mas ponha em prática a palavra de Deus. Então de nada adianta ter um conhecimento e não pôr em prática.
ter o conhecimento e colocar algo e tirar a palavra. E a palavra continua dizendo no 17: não compreendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e depois é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, isso contamina o homem. Deixa eu te falar nessa noite. Naquele grande dia vai ter grandes surpresas. Pastor, mas onde o Senhor prova? Vai para Mateus 25. A palavra do Senhor em Mateus 25, que é o mesmo tema, vai falar de 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 estavam indo de encontro noivo. As 10 estavam levando a lâmpada. E todas elas eram virgens. A palavra não vai dizer que não era, mas tem uma diferença. Tem virgens loucas, tem crentes loucos, tem crente que não guarda a palavra. Mas pastor, como guardar a palavra? A palavra eu li que em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 5 virgens já não tinha a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Meu amado, Jesus, Ele está voltando. E há uma necessidade de colocar essa palavra em prática. Talvez você louve com a boca, como falou com Isaías, como falou Isaías, louva com a boca que treme tudo, prega que treme tudo, mas a palavra vai dizer só com a boca. Quem escuta, recebe, vai salvo. Mas você, naquele grande dia, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas porque eu não te conheço? Porque não abandonou a iniquidade. Então a palavra nessa noite é: não pega um jargão. Eu sou crente, tirei a calça, botei um vestido. Eu não pego um jargão. Hoje eu mudei as minhas vestes. Começa mudando o seu coração, que as suas vestes será mudada. Porque nada adianta. De nada adianta mudar as vestes, mas não mudar o coração. Por que mudar o coração? A palavra do Senhor vai dizer no versículo 19: porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos e falsos testemunhos e blasfêmia. Olha o que Jesus falou para os fariseus e para os escribas. Ele falou: olha, aqui Jesus explicando para a multidão. Os fariseus estão preocupados em lavar a mão, em lavar a pé, em lavar tudo isso, mas é só da boca para fora, para mostrar uma posição, para dizer que é. Mas Jesus, Ele conhece isso aqui, ó. Jesus conhece aquilo que ninguém nessa noite conhece: o seu coração. É daí que vem a inveja, é daí que vem o adultério, é daí que vem a mentira, é daí que vem o engano. Aí Jesus fala assim, ó: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Quem tem sido o seu tesouro? Então a palavra de Jesus, Ele fala sobre isso. Jesus, Ele vem falando sobre isso. Jesus, quando Ele veio, os religiosos daquela época, do tempo de Jesus, sempre procurando a brecha em Jesus, sempre procurando motivo em Jesus. Mateus 23 também vai nos falar sobre isso, versículo 23 ao versículo 29. Olha como é profundo o que a palavra fala sobre o meu e o seu coração. A aparência sem estar no coração de nada adianta. Tem aparência, mas também tem no coração. Porque um cristão tem que vestir bem, um cristão tem que saber falar, um cristão tem que saber viver. Mas não seja somente isso, mas
esteja no coração. E quem muda o coração do homem? É a palavra de Deus, é a palavra que muda e transforma o caráter do homem. Toda religião tem uma tradição e tem seus costumes. Tem ou não tem? Toda religião tem suas tradições e seus costumes. Mas nenhuma religião será salva a não ser através da palavra, através do Cristo. E a palavra do Senhor em Mateus 23, apenas 23, depois vamos para os outros, fala assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendo negligeado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus quer dizer? Fariseus, hipócritas e escribas, vocês estão devolvendo o dízimo, estão devolvendo a oferta. Vocês estão devolvendo porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Mas vocês têm desprezado o principal. Vocês têm desprezado a misericórdia. Vocês têm desprezado o amor. Vocês têm desprezado o amor pelo próximo. Estender a mão pelo próximo. Deixa eu falar, escribas, fariseus. Deixa eu falar para vocês. Mais importante, vocês estão com os preceitos importantes da lei, mas eu quero falar: não abra mão da justiça, não abra mão do amor, não abra mão do amor no seu próximo. Para de hipocrisia, vocês estão pegando o dízimo, o endro, como as ofertas, como um preceito, e estão esquecendo o principal. Estão esquecendo o principal. E a palavra continua falando: que é cegos, coais o mosquito e colis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e temperança. Então aqui mais uma vez os escribas e fariseus, Jesus está falando: olha, vocês estão limpando o copo por fora, vocês estão limpando por fora, mas dentro está sujo. Jesus está falando do copo, mas ele está falando de mim e de você. Nós estamos com uma boa aparência, nós estamos por fora uma boa aparência, um terno, a gravata, cabelo bonito, tudo aparência de crente, mas Jesus está falando assim: olha, mas o interior de vocês estão corrompidos. O interior de vocês estão corrompidos, porque vocês estão andando por aparência. Vocês estão esquecendo o principal. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, limpai o interior. Limpar o interior. Sabe por que o interior, igreja? Porque o interior, quem conhece é Deus. Eu posso te enganar nessa noite com uma boa falatória. Eu posso te enganar nessa noite com uma pose de crente. Mas Jesus, ele fala: olha, limpa lá dentro, porque lá dentro eu vejo. Limpa o seu interior, porque o seu interior está podre. Glória a Deus, aleluia. Mas quem pode limpar o interior? A palavra do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E a palavra continua no versículo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. O que eu falei agora? Os fariseus estavam preocupados em limpar a mão. E Jesus falou: olha, não se
preocupe em limpar a mão. Limpa o interior. Porque quando você limpa o interior, o que está fora também é inevitável, ele vai ser limpo. Porque aquele que limpa fora, dentro continua sujo. Porque de fora para dentro, Jesus vai falar, não é o que entra, mas é o que sai do interior. É o que sai de mim, de você. E Jesus fala, olha, no 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, do seu corpo, para que o exterior seja limpo. Para que o exterior venha a ser limpo, venha a ser mudado, venha a ser moldado. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente muda roupa, a gente bota um saião, a gente bota tudo. Mas para aí, deixa eu falar nessa noite. Limpa primeiro lá dentro, para que venha limpando de dentro para fora. A fonte ela jorra, é de dentro para fora. Você não vai ver a fonte jorrando assim, ela jorra é de lá para cá. Quando nós temos um encontro com Jesus, é Ele que nos molda. Quando eu vim para Jesus, eu vim do jeito que eu estava. Eu vim de boné à barreta, eu vim de cordão de prata, eu vim com todo o meu anel no dedo, eu vim com gira, eu vim com tudo aquilo que eu tinha no mundo. Mas quando eu fui bebendo dessa água, Ele foi tirando, Ele foi limpando, e Ele tem limpado, e Ele vai limpar até o dia da sua vida, porque a vida do homem é um processo. Deixa eu te falar nessa noite. Se você está chegando na presença do Senhor, não se preocupe em você se limpar. Enquanto tem uma pessoa no seu pé dizendo, tira isso, não vai dar certo. Mas quando você aprofundar na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo convencer, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque a palavra do Senhor nos diz, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando o homem ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, automaticamente ele vai limpando, automaticamente ele vai fazendo tratar a nossa vida. Nessa noite aqui, o tanto de gente que tem aqui, se eu perguntar aqui nessa noite, quem não tem uma rapina ainda que Jesus não precisa tirar, eu falo que você é perfeito. Você pode ter 50, 100 anos de crente, que você, meu amado, sempre vai ter uma coisinha para Jesus limpar, sempre vai ter uma coisinha para Jesus tirar. Sempre nós vamos ter. E a palavra do Senhor continua no 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente cheio de ossos mortos e de toda imundícia. Irmão, é uma palavra que ela mexe comigo, ela mexe com você. Jesus estava falando o que para os escribas e fariseus? Olha, vocês são como sepulcro caiado. Por fora está lindo, está belo. Quem vê fala é crente. Quem vê fala que aquele ali é o homem de Deus. Mas Jesus que conhece o profundo fala, mas por dentro vocês estão podres, vocês estão mortos. Glória a Deus, aleluia. Por dentro vocês estão mortos. Eu não estou falando de discípulos, eu estou falando de fariseus. Eu não estou falando de quem serve a Cristo, eu estou falando de fariseus, escribas e fariseus, que tem aparência. Quem já foi no enterro, a gente chega ali, por fora é lindo, é flores, está exalando um cheiro maravilhoso ali por causa daquelas rosas. Mas lá embaixo tem algo morto. Lá embaixo tem algo morto. E hoje nós até temos alguém que fica lá cuidando, é pago por mês. Minha família tem, é
todo mês ele manda foto do sepulcro, todo mês, tá com a graminha bonitinha, tudo verdinho, tudo pintadinho, mas lá embaixo nós sabemos o que tem lá dentro. E Jesus está falando isso. Fariseus, escribas, vocês conhecedores da lei, conhecedores da palavra, vocês que têm na boca, como fala Isaías, na boca me adora, na boca vocês são, mas deixa eu falar por dentro, vocês estão podres, vocês estão mortos espiritualmente. No 28, assim também vós exteriormente perecereis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês para os homens estão parecendo belos, mas por dentro vocês estão mortos, cheios de hipocrisia. E nós estamos vivendo esses dias onde pessoas têm sido crentes no púlpito, onde pessoas têm sido crentes dentro da igreja, mas na sua casa é sepulcro caiado, mas lá no seu trabalho é sepulcro caiado, quando bota os pés para fora dessa porta é sepulcro caiado. A verdade é essa. Tanto escândalo nos nossos dias. Os discípulos foram perseguidos naquele tempo por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Hoje está sendo perseguido por causa do escândalo, por causa da mentira, por causa da calúnia. E nós estamos vivendo esses dias onde as redes sociais virou lugar de ringue, crente atacando crente, crente matando crente. Hoje as redes sociais, o que tenho visto é uma vergonha, é crente atacando crente, é crente falando mal de crente, é homens estudando, fazendo teologia, buscando conhecimento, para um atacar o outro nas redes sociais, dizer que um sabe mais do que o outro, e um matar o outro naquilo que aprendeu. Mas eu falo para você nessa noite, Jesus sabe quem é e quem não é. Jesus sabe quem é e quem não é. Jesus, ele conhece. E nós estamos vivendo esse tempo onde agendas de pregadores têm calado a verdade nos cultos das igrejas, para que não pregue e não perca sua agenda. Nós temos vivido dias aonde o pregador não é movido para morrer como Estevão, perseguido e ser reconhecido como homem de Deus. Hoje o homem de Deus quer ser reconhecido, quem tem mais agenda, quem prega mais por mês. Deixa eu falar para você nessa noite, eu, pastor Marcelo, eu desconheço esse evangelho de aplauso, eu desconheço esse evangelho de agenda aberta, eu desconheço esse evangelho aonde tem fã-clube, aonde as pessoas hoje têm fã. Meu Deus, é verdade. E Jesus está falando sepulcro caiados. Por fora é bonito, tem uma boa falatória. E eu falo para você nessa noite, usar as redes sociais, meu amado, não é errado. É um instrumento que você pode pregar, é um lugar onde você pode anunciar o Evangelho, mas não é um lugar para você ganhar fama, não é um lugar para você ser promovido. Usa para pregar o Evangelho, como eu tenho usado e muitos homens e mulheres de Deus têm usado. E eu falo para você nessa noite, a salvação da minha e da sua alma está aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu falo para você nessa noite, se a liderança das igrejas colocou usos e costumes, colocou como os escribas e os fariseus, e você olhar na palavra, estiver deixando a palavra de lado, meu amado, examine as escrituras, porque é nelas que contém a vida eterna. E nessa noite essa é a mensagem. Não seja de aparência, mas seja de modo de vida.
A aparência passa. Mas quem tem Cristo, quem tem Cristo no seu coração, ele sabe como falar, ele sabe como viver, ele sabe como vestir, ele sabe como se comportar. Porque a palavra é o manual do cristão de salvação e de vida eterna. Paulo fala assim: olha, não olhe mais para ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe por que Paulo falou isso? Porque se você olhar para o pastor Marcelo segundo a carne nessa noite, você vai achar milhares de defeitos. Mas se você olhar segundo o Espírito, com amor e com misericórdia, você vai estender a mão, orar pelaquela pessoa, para que Cristo venha trabalhar e fazer algo na vida dela. Jesus, ele andou com 12. Jesus sabia que Judas metia a mão naquilo que ele guardava. Jesus sabia que Pedro era um homem explosivo. Jesus sabia que Tomé era aquele cara que acreditava naquilo que ele via. Mas Jesus andou com todos eles até o fim. Jesus podia falar: Judas, levanta da mesa, porque você vai me trair. Pedro, você também vai atrás de Judas, porque você vai me negar. Tomé, levanta, porque você não tem fé. Mas Jesus, ele andou até o final. E depois da morte e ressurreição de Jesus, aquele que negou Jesus, na primeira pregação foi 3.000 almas, na segunda pregação foi 5.000 almas, e aquele que negou Jesus, quando ele passava, a sombra dele curava. Por quê? Porque Jesus não desistiu dele. Jesus não desiste da prostituta, do ladrão, do mentiroso. Jesus não desiste. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, há uma necessidade de abandonar tudo isso. Há uma necessidade de ter mudança de caráter. Quem roubava não roube mais. Quem matava não mate mais. Quem mentia não mente mais. E quem faz isso? A palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Paulo foi o maior perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo também foi o maior missionário, pregador do Evangelho. Por quê? Porque o Senhor falou: Senhor, desde o ventre da sua mãe ele era o escolhido. Então lá fora tem pessoas escolhidas que em hora dessa está com um cigarro de maconha na boca. Lá fora, hora dessa, tem uma pessoa que está com um copo de cachaça. Tem uma pessoa lá fora que está prostituindo. Tem uma pessoa dentro da cadeia. E tem pessoas lá fora que são escolhidos, que no momento certo Jesus vai resgatar. Antes de Jesus voltar, muitas almas ainda vai vir para a presença do Senhor. Então nessa noite, para mim finalizar, não seja um escriba e um fariseu que só sabe apontar, mas seja um discípulo que segue a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? E nessa noite o Senhor Jesus te abençoe.